Meu querido filho, minha querida filha, pare agora mesmo o que você está fazendo, porque eu tenho algo muito importante para te dizer antes que esta noite termine. Você já se sentiu tão cansado de lutar que chegou a pensar que talvez as coisas nunca fossem mudar para você? Você já se deitou em sua cama, olhou para o teto e se perguntou: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver apertado, contando moedas, adiando sonhos, vendo outras pessoas prosperarem enquanto eu apenas sobrevivo? Se você já fez essas perguntas, eu quero que você saiba uma coisa agora. Eu ouvi cada uma delas. Eu vi cada lágrima que você derramou escondido, cada noite em que você ficou olhando para o celular, vendo contas vencendo, mensagens de cobrança e sentindo aquele peso no peito que parece que nunca vai sair. Eu sei que muitas vezes você se sentiu sozinho nessa luta. Eu sei que você já tentou de tudo. Trabalhou mais, economizou o que podia, orou, jejuou, pediu, implorou, e ainda assim parecia que as portas estavam todas trancadas para você. Mas eu vim até você hoje, nesta exata mensagem, para te dizer com toda a autoridade que existe nos céus e na terra: essa noite não vai ser como as outras. Antes que você durma hoje, eu vou abrir uma porta que estava fechada há muito tempo. Uma porta de provisão, uma porta de prosperidade, uma porta que vai mudar completamente a direção da sua vida financeira. Eu sei que você pode estar pensando: Senhor, eu já ouvi isso antes e nada mudou. Mas eu não estou aqui para repetir promessas vazias. Eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho quando parecia impossível atravessar. Eu sou o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes até alimentar milhares. Eu sou o Deus que tirou José da prisão e o colocou no palácio em um único dia. E eu sou o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre, que está falando com você agora, através destas palavras, porque eu escolhi este momento para agir na sua vida. Você sente isso? Essa sensação estranha de que algo está diferente hoje? Essa inquietação no seu coração? Essa vontade de chorar sem saber exatamente o motivo? Isso não é coincidência, meu filho, minha filha. Isso é o Espírito Santo se movendo dentro de você, preparando o seu coração para receber o que eu vou fazer. Porque antes de abrir uma porta material, eu sempre abro uma porta espiritual. E essa porta espiritual está se abrindo agora, enquanto você lê ou escuta estas palavras. Eu quero que você entenda uma verdade muito importante. A sua pobreza, as suas dificuldades financeiras, os seus boletos atrasados, o seu salário que nunca é suficiente, nada disso é a vontade que eu tenho para a sua vida. Eu nunca quis que meus filhos vivessem com escassez. Eu sou o Deus da abundância, o Deus que possui o ouro e a prata, o Deus a quem pertencem os montes e os vales, os animais do campo e as riquezas das nações. E se você é meu filho, se você é minha filha, então a herança que eu reservei para você não é de miséria, é de prosperidade. Mas eu também preciso ser honesto com você. Existe um tempo certo para tudo, e muitas vezes esse tempo não é o tempo que nós queremos, mas é o tempo que é necessário. E essa noite, esse momento exato em que você está aqui comigo, é o tempo que eu escolhi para começar a abrir essa porta na sua vida. Não amanhã, não na próxima semana, não no próximo mês. Hoje, antes que você durma. Eu sei que isso pode parecer urgente demais, alarmante demais, mas eu quero que você sinta essa urgência, porque ela é real. Existem bênçãos que eu preparei para você que têm um tempo certo para serem recebidas. E se você deixar esse momento passar sem prestar atenção, sem se conectar comigo, sem abrir o seu coração, você pode demorar muito mais tempo para ver essa porta se abrir novamente. Por isso eu estou falando com você agora, com toda a urgência do meu coração de pai,
porque eu te amo e eu não quero que você perca esse momento. Eu vou te mostrar, ao longo desta mensagem, porque você passou por tantas dificuldades, o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto você dorme, como José passou da prisão ao palácio em uma única noite, como vou quebrar as correntes da escassez na sua vida antes do amanhecer, e como você pode preparar o seu coração para receber tudo o que eu tenho para te dar. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo comigo, porque eu quero sentir a sua fé. Eu quero ver a sua confiança em mim através das suas próprias palavras. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio que a porta da prosperidade será aberta hoje na minha vida. Escreva com fé. Escreva sentindo cada palavra, porque eu vejo o seu coração. E quando você declara isso comigo, você está abrindo a porta da sua própria vida para que eu possa agir. E enquanto você se prepara para essa jornada de transformação, eu também quero te dar uma ferramenta que vai te ajudar a caminhar com mais segurança nos próximos dias. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou de informações que realmente fazem a diferença na sua vida prática, no seu dia a dia. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece direcionamentos práticos para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir a sua. O link está no comentário fixado, não perca. Agora, respire fundo, abra o seu coração e vamos juntos nesta jornada, porque a partir de agora, antes que você durma hoje, tudo vai começar a mudar. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda profundamente o que significa quando eu falo sobre abrir uma porta na sua vida. Em todas as Escrituras, desde o início dos tempos, eu sempre me movi através de portas. No livro de Apocalipse, eu disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Essa porta não é apenas uma metáfora bonita, ela representa uma realidade espiritual concreta. Existem oportunidades, encontros, recursos, conexões e bênçãos que estão esperando do outro lado de uma porta que precisa ser aberta. E hoje eu estou te dizendo, essa porta está sendo aberta agora, na sua vida, antes que você durma. Você já reparou como às vezes a vida parece estar completamente travada? Você manda currículos e ninguém responde. Você tenta abrir um negócio e tudo dá errado. Você economiza, mas surge sempre um imprevisto que consome tudo. Você ora pedindo um aumento, uma nova oportunidade, um cliente novo, e parece que as portas estão soldadas, impossíveis de abrir, não importa o quanto você empurre. Eu sei como isso é desgastante. Eu sei como isso machuca o seu coração, porque você se esforça, você é honesto, você trabalha duro, e mesmo assim parece que o resultado nunca chega. Mas eu preciso te explicar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Existem portas que só podem ser abertas no tempo certo, porque se elas fossem abertas antes, você não estaria preparado para o que está do outro lado. Eu não estou dizendo isso para te dar desculpas ou para justificar o seu sofrimento. Eu estou dizendo isso porque eu te amo demais para te entregar algo que você ainda não tem estrutura para sustentar. Imagine se eu te entregasse uma grande quantia de dinheiro agora, mas você ainda estivesse preso em padrões de pensamento de escassez, de medo, de desconfiança. Em pouco tempo, esse dinheiro se esvairia, porque a sua mente, o seu coração, ainda não estariam alinhados com a abundância que eu quero te dar. Por isso, antes de abrir a porta material, eu sempre trabalho primeiro na porta espiritual e emocional.
E é exatamente isso que está acontecendo agora, enquanto você está aqui comigo. Eu estou preparando o seu coração, estou ajustando a sua mente, estou curando feridas antigas relacionadas a dinheiro, a merecimento, a valor próprio, para que quando a porta material se abrir, você esteja pronto para recebê-la e sustentá-la. Eu quero te contar sobre Davi. Antes de ele se tornar rei de Israel, ele passou anos no deserto cuidando de ovelhas, enfrentando leões e ursos, sendo perseguido pelo rei Saul, vivendo em cavernas, fugindo, escondendo-se. Imagine o que deve ter passado pela cabeça de Davi nessas noites no deserto. Senhor, eu fui escolhido, fui ungido. O profeta Samuel derramou óleo sobre a minha cabeça. Mas onde está o trono? Onde está a minha provisão? Onde está a minha virada? E ainda assim, cada noite naquele deserto era uma porta sendo preparada. Cada luta com os animais selvagens estava fortalecendo o braço que um dia empunharia a espada do reino. Cada momento de solidão estava aprofundando a intimidade de Davi comigo, intimidade que ele usaria mais tarde para governar com sabedoria e depender de mim em cada decisão. A sua situação não é diferente. Cada dificuldade que você passou até hoje, cada porta que pareceu fechada, cada não que você recebeu, estava me ajudando a moldar você para o que vem a seguir. Eu sei que isso é difícil de aceitar quando você está no meio da dor, mas eu te prometo, nada do que você passou foi em vão. E hoje, essa porta que estava sendo preparada está finalmente pronta para se abrir. Eu quero que você pare por um momento e pense em quantas vezes ao longo da sua vida algo que parecia o fim, na verdade, era apenas o início de algo novo. Quantas vezes uma porta se fechou e dias, semanas ou meses depois surgiu algo muito melhor do que você imaginava. Isso não foi acaso. Isso fui eu, trabalhando nos bastidores da sua vida, redirecionando os seus passos, mesmo quando você não percebia. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Eu sei que muitas vezes você se sente invisível, como se as suas orações não estivessem sendo ouvidas, como se eu estivesse distante, ocupado com outras pessoas, enquanto você espera na fila. Mas eu quero te dizer com toda a certeza, eu nunca tirei os meus olhos de você, nem por um segundo. Eu conheço o número de fios de cabelo na sua cabeça. Eu conheço cada lágrima que você já derramou. Eu conheço cada dívida, cada conta, cada preocupação que passa pela sua mente nas madrugadas. E porque eu conheço tudo isso, eu escolhi este exato momento, esta noite, para agir. A porta que vou abrir não é apenas sobre dinheiro. É sobre restauração. É sobre dignidade. É sobre você poder olhar para o futuro sem aquele medo constante na boca do estômago. É sobre você poder ajudar pessoas que você ama sem se sentir impotente. É sobre você dormir tranquilo, sem aquele aperto no peito, sabendo que eu estou cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu te peço uma coisa. Enquanto essa porta está se abrindo, não tente entender tudo racionalmente agora. Não tente calcular como, quando, de onde vai vir a provisão. Apenas confie, porque eu sou especialista em fazer o impossível através de caminhos que ninguém esperava. Eu providenciei comida para Elias através de corvos no deserto. Eu providenciei água da rocha para um povo inteiro. Eu transformei 5 pães em alimento para milhares. E eu posso sim transformar a sua realidade financeira de formas que você nem imagina ainda. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que uma das perguntas que mais atormenta o seu coração é: por que, Senhor? Por que demorou tanto? Eu oro há anos, eu peço, eu creio, e ainda assim minha situação financeira continua difícil. Será que eu fiz algo errado? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que eu não sou digno de receber suas bênçãos? Eu quero que você saiba, agora mesmo, que nenhuma dessas perguntas tem a resposta que você imagina. A demora não significa negação. A demora não significa esquecimento. A demora não significa que você não é digno.
Vamos voltar à história de José, porque eu quero que você entenda profundamente esse princípio. José era o filho mais amado de Jacó, e desde jovem eu já tinha colocado nele sonhos de grandeza. Ele sonhou que seus irmãos se inclinariam diante dele, que ele governaria sobre eles. Esse sonho era verdadeiro, vinha de mim. Mas entre o sonho e o cumprimento, José passou por 13 anos de sofrimento. 13 anos. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi levado para o Egito, terra estranha, sem família, sem amigos, sem nada. Trabalhou como servo na casa de Potifar, foi acusado injustamente de um crime que não cometeu e foi jogado na prisão, onde permaneceu por anos, esquecido por todos. Imagine o que José deve ter pensado durante aquelas noites na prisão egípcia. Senhor, eu tive um sonho que vinha de você. Eu vi a sua mão sobre a minha vida. Mas onde você está agora? Por que eu estou aqui? Numa cela, enquanto meus irmãos vivem suas vidas normalmente lá em Canaã? Será que eu entendi tudo errado? Será que aquele sonho não era real? Eu sei que essas perguntas são muito parecidas com as que você já fez. Talvez não sobre um sonho profético específico, mas sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a promessa de uma vida melhor que você sente no coração, mas que ainda não se manifestou. Mas eu quero que você preste atenção em algo muito importante. Durante todos aqueles anos na prisão, eu nunca abandonei José. A Bíblia diz claramente que o Senhor era com José. Mesmo na prisão, eu estava com ele. Mesmo na escravidão, eu estava com ele. E enquanto ele esperava, sem entender, sem ver resultado nenhum, eu estava preparando os bastidores para o maior milagre da vida dele. Eu estava preparando o coração do faraó. Eu estava preparando os sonhos que o faraó teria. Eu estava preparando o momento exato em que o copeiro-chefe lembraria de José e diria ao faraó: eu conheço um homem que pode interpretar esse sonho. E então, em um único dia, José saiu da prisão e foi colocado como governador de todo o Egito, segundo em comando depois apenas do faraó. 13 anos de espera e um dia de virada total. 13 anos de aparente silêncio e um dia em que tudo se ajustou perfeitamente. Eu sei que você não quer esperar 13 anos. Eu sei que você está cansado, exausto e que cada mês que passa parece uma eternidade. Mas eu quero te dizer, o seu tempo de espera não precisa ser tão longo quanto o de José, porque cada pessoa tem o seu próprio tempo, a sua própria jornada e os seus próprios propósitos a serem cumpridos antes da virada. E muitas vezes a demora não está relacionada apenas a mim preparando os bastidores externos, mas também a mim trabalhando dentro de você, curando, fortalecendo, ensinando. Pense bem, se a sua provisão tivesse chegado exatamente quando você pediu pela primeira vez, será que você teria valorizado da mesma forma? Será que você teria a maturidade emocional para administrar essa bênção sem se perder nela? Será que os relacionamentos, as conexões, as portas certas já estariam alinhadas ao seu redor? Muitas vezes não, e é por isso que eu trabalho nos detalhes, no tempo, na preparação, porque eu não quero apenas te dar uma bênção passageira, eu quero te dar uma transformação duradoura. Eu também quero que você entenda que a demora não é sinônimo de punição. Muitas pessoas, quando passam por dificuldades financeiras prolongadas, começam a acreditar que estão sendo castigadas por algo que fizeram, por algum pecado do passado, por alguma falha. Eu quero ser muito claro com você agora. Eu não opero através de punição financeira. Eu sou o pai que, mesmo quando os meus filhos erram, continua amando, continua cuidando, continua provendo. A graça que eu ofereço através do meu filho cobre os seus erros, as suas falhas, o seu passado. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. E eu quero que você pare agora mesmo e declare comigo:
Eu não estou sendo punido. Eu estou sendo preparado para uma bênção maior do que eu imagino. Sinta essas palavras, deixe que elas penetrem no seu espírito, porque a forma como você acredita sobre essa espera determina muito sobre como você vai recebê-la quando ela chegar. Eu também quero falar sobre algo muito real. Muitas vezes, durante o tempo de espera, as situações pioram antes de melhorarem. José foi de filho amado para escravo, de escravo para prisioneiro. Cada degrau parecia uma queda ainda maior. Mas cada um desses degraus, na verdade, estava o aproximando do palácio. A casa de Potifar foi onde ele aprendeu administração. A prisão foi onde ele desenvolveu o dom da interpretação de sonhos diante de outros prisioneiros, o que mais tarde chegaria aos ouvidos do faraó. Cada lugar de aparente derrota era, na verdade, uma sala de treinamento. Talvez você esteja passando por algo parecido agora. Talvez as coisas pareçam estar piorando, não melhorando. Talvez você tenha perdido um emprego ou esteja enfrentando dívidas que parecem crescer ou relacionamentos que estão se desgastando por causa da pressão financeira. Eu quero te dizer, não desista agora. Você está mais próximo do palácio do que imagina. A escuridão mais profunda da noite é sempre o momento que antecede o amanhecer. Escreva nos comentários: eu recebo isso, Senhor. Minha espera tem propósito. Escreva com fé, porque eu quero ver a sua confiança em mim, mesmo no meio da espera. Meu querido filho, minha querida filha, existe um mundo que os olhos humanos não conseguem ver, mas que é tão real, ou mais real ainda, do que o mundo físico em que você vive. Esse é o mundo espiritual. Enquanto o seu corpo descansa durante a noite, enquanto você dorme, coisas acontecem nesse mundo que afetam diretamente a sua vida material, financeira, emocional e espiritual. Eu quero te contar sobre Jacó, o pai de José. Houve uma noite em que Jacó estava fugindo, sozinho, com medo, sem nada além de uma pedra para usar como travesseiro. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu abri os céus para ele em um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. E naquele sonho eu falei diretamente com Jacó, prometendo a ele uma terra, uma descendência e a minha proteção constante. Quando ele despertou, ele disse: verdadeiramente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Aquele lugar, antes desconhecido, se tornou Betel, a casa de Deus, porque ali, enquanto Jacó dormia, eu me movi de uma forma que mudou a trajetória de toda a sua descendência. Eu quero que você entenda, muitas das maiores mudanças na vida das pessoas que eu uso na Bíblia aconteceram enquanto elas dormiam, ou durante a noite. Eu falei com Salomão em sonho e perguntei o que ele desejava, e ele pediu sabedoria, e eu lhe dei sabedoria, riquezas e honra que nenhum outro rei jamais teve. Eu avisei José, o marido de Maria, em sonho, para fugir para o Egito e proteger o menino Jesus. Eu mudei o curso de impérios através de sonhos que dei a reis pagãos, como Nabucodonosor e o faraó. Por que eu te conto isso? Porque eu quero que você entenda que a noite não é apenas um período de descanso físico, ela é também um período de atividade espiritual intensa. Enquanto você dorme, a sua mente consciente, com todas as suas preocupações, medos, dúvidas e raciocínios lógicos que muitas vezes me limitam, descansa. E é exatamente nesse espaço, nesse silêncio, que eu posso operar de forma mais profunda no seu espírito, sem as resistências que muitas vezes você nem percebe que está colocando durante o dia. Durante o dia, a sua mente está cheia de cálculos. Como eu vou pagar isso? De onde vai vir esse dinheiro? Isso é impossível. Esses pensamentos, mesmo que involuntários, criam uma espécie de barreira, uma resistência espiritual que dificulta a manifestação plena daquilo que eu já decretei para você. Mas durante a noite, quando você se entrega ao descanso, essa barreira diminui.
e o seu espírito fica mais aberto, mais receptivo às coisas que eu quero fazer. Eu quero que você visualize comigo agora o que pode estar acontecendo nesta noite, especificamente na sua vida. Enquanto você se prepara para dormir, existem anjos sendo enviados agora em sua direção. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que devem herdar a salvação. Você é herdeiro, meu filho, minha filha, e porque você é herdeiro, existem mensageiros celestiais trabalhando agora para alinhar circunstâncias na sua vida. Talvez seja uma pessoa que vai te enviar uma mensagem inesperada nos próximos dias com uma proposta de trabalho. Talvez seja uma dívida que vai ser renegociada de uma forma que você nem imaginava ser possível. Talvez seja uma ideia, um insight que vai surgir na sua mente logo ao despertar, uma ideia que pode se tornar uma fonte de renda extra. Talvez seja simplesmente um alívio interior, uma paz que vai substituir a ansiedade que você sentia. E essa paz vai te dar clareza para tomar decisões melhores nos próximos dias. Eu também quero falar sobre algo muito importante: a guerra espiritual. Existem forças que se opõem à prosperidade dos meus filhos, não porque essas forças tenham poder sobre mim, mas porque elas tentam, através de mentiras, manter as pessoas presas em ciclos de medo, dúvida e escassez. Pensamentos como: você nunca vai conseguir, isso não é para você, Deus está te castigando, você não merece, são sussurros que vêm dessas forças. E muitas vezes esses sussurros são mais intensos durante a noite, quando a mente está mais vulnerável, tentando te roubar o sono e a paz. Mas eu quero que você saiba, a partir desta noite, eu estou colocando uma proteção especial sobre a sua mente enquanto você dorme. Eu estou silenciando essas vozes de derrota, e no lugar delas, eu estou colocando sonhos, pensamentos e sensações de esperança, de paz, de confiança. Você pode até não lembrar dos detalhes quando despertar, mas o seu espírito vai carregar essa mudança. Eu quero te ensinar algo prático. Antes de dormir hoje, eu quero que você faça uma oração simples, mas poderosa. Diga: Pai, eu entrego esta noite em suas mãos. Enquanto eu durmo, opere a meu favor. Abra portas que eu não posso abrir. Alinhe pessoas, recursos e oportunidades. Silencie toda voz de medo e escassez. E quando eu despertar, que eu já encontre sinais de que algo mudou. Essa oração não é mágica, não é uma fórmula, mas é um convite, uma abertura do seu coração para que eu possa agir com mais liberdade na sua vida. Eu sei que pode parecer simples demais, mas eu opero através de coisas simples. Eu usei um pouco de barro e saliva para curar um cego. Eu usei 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares. E eu posso usar uma simples noite de sono, entregue a mim com fé, para começar a mudar toda a trajetória financeira da sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero voltar à história de José, mas agora eu quero que você olhe para os detalhes, porque dentro desses detalhes existem princípios que se aplicam diretamente à sua vida hoje. Depois de 13 anos entre escravidão e prisão, José estava esquecido em uma cela egípcia. Ele já tinha interpretado sonhos para 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, e havia pedido que, quando eles fossem libertos, se lembrassem dele e intercedessem por ele diante do faraó. O copeiro foi libertado exatamente como José previu, mas a Bíblia diz que ele não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Por 2 anos inteiros, José continuou na prisão, esquecido por aquele homem que ele havia ajudado. Imagine a dor disso. José tinha feito tudo certo. Ele havia sido fiel, honesto, havia usado o dom que eu lhe dei para ajudar outra pessoa, esperando que isso abrisse uma porta para sua própria libertação. E nada aconteceu. 2 anos de silêncio, 2 anos de espera,
2 anos vendo o tempo passar sem nenhum sinal de mudança. Mas então, em uma única noite, tudo mudou. O faraó teve 2 sonhos perturbadores. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas murchas. Ele despertou perturbado. Chamou todos os sábios e magos do Egito e nenhum deles conseguiu interpretar. Foi nesse momento exato que o copeiro, finalmente, depois de 2 anos, se lembrou de José. Eu quero que você perceba. O faraó precisou ter um sonho perturbador numa noite específica para que a memória do copeiro fosse ativada. Isso não foi coincidência. Eu, o Senhor, estava orquestrando os bastidores. Enquanto José dormia na prisão, sem saber, eu estava trabalhando na mente do faraó, do outro lado do Egito, preparando o cenário exato para a libertação dele. E então, naquele mesmo dia, José foi tirado da prisão, raspado, vestido com roupas novas e levado diante do faraó. Ele interpretou os sonhos, revelou que 7 anos de abundância viriam, seguidos por 7 anos de fome, e propôs um plano de armazenamento. O faraó, impressionado, disse: Há porventura alguém em quem haja o Espírito de Deus como em ti? Não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. E naquele mesmo dia, José, que havia entrado na sala como prisioneiro, saiu como governador de todo o Egito, vestido com as roupas do segundo homem mais poderoso da nação, com o anel de autoridade do faraó em seu dedo. 13 anos de espera. Um dia de virada completa. Eu quero que você entenda algo profundamente importante aqui. A virada de José não começou com José fazendo algo diferente naquele dia específico. A virada começou comigo, agindo nos bastidores, na vida de outra pessoa, o faraó, através de um sonho durante uma noite. José estava simplesmente na prisão, como sempre estivera. Mas o ambiente ao redor dele estava sendo reorganizado por mim, sem que ele tivesse qualquer controle sobre isso. Isso é exatamente o que eu quero que você compreenda sobre a sua própria vida agora. Talvez você sinta que não há nada que você possa fazer para mudar sua situação financeira. Talvez você já tenha tentado tudo o que estava ao seu alcance. E eu quero te dizer, você não precisa fazer mais nada além de continuar fiel, continuar com integridade, continuar confiando. Porque eu estou trabalhando em lugares que você nem imagina, em pessoas que você nem conhece, preparando circunstâncias que vão se conectar à sua vida de formas surpreendentes. Pode ser que esta noite, em algum lugar, uma pessoa que vai impactar sua vida financeira esteja tendo um pensamento sobre você. Pode ser que uma empresa esteja decidindo abrir uma vaga que se encaixa perfeitamente no seu perfil. Pode ser que uma dívida antiga esteja sendo reavaliada por um credor que decidiu, sem motivo aparente, oferecer condições melhores. Pode ser que uma porta que parecia trancada para sempre esteja sendo destrancada, peça por peça, nos bastidores, sem você ver. Eu também quero falar sobre a transformação física que José passou. Antes de se apresentar ao faraó, José tirou a barba e mudou de roupa. Ele se preparou para o que estava por vir, mesmo sem saber exatamente o que aconteceria. Eu quero que você também se prepare. Não estou falando apenas de aparência física, mas de preparação interior. Arrume a sua casa, organize as suas finanças do jeito que você puder hoje, faça pequenos ajustes, porque quando a porta se abrir, eu não quero que você seja pego de surpresa sem estar pronto para recebê-la. E há mais um detalhe que eu quero destacar. José não guardou rancor dos irmãos que o venderam, nem do copeiro que o esqueceu. Quando ele finalmente se encontrou com seus irmãos, anos depois, ele disse: Não fui eu que me enviou para aqui, mas Deus.
José entendeu que, mesmo em meio à traição e ao esquecimento, eu estava no controle, transformando o mal em bem. Eu sei que talvez você também tenha sido traído, esquecido ou desapontado por pessoas que prometeram ajudar e não ajudaram. Eu quero que você entregue isso a mim agora. Solte o rancor, solte a mágoa, porque esses sentimentos podem se tornar barreiras que impedem a manifestação plena da sua bênção. Assim como eu transformei a traição contra José em um plano de salvação para toda uma nação durante a fome, eu posso transformar as suas decepções em testemunhos de provisão. Escreva nos comentários: minha virada pode ser hoje. Escreva nos comentários comigo: eu creio. Declare isso com fé, porque assim como José, a sua virada pode acontecer mais rápido do que você imagina. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero falar diretamente sobre algo que precisa ser quebrado na sua vida: as correntes da escassez. Eu uso essa palavra correntes de propósito, porque escassez não é apenas uma condição financeira. Ela é, muitas vezes, uma prisão espiritual e mental que aprisiona gerações inteiras de famílias. Você já parou para pensar de onde vêm os padrões financeiros da sua vida? Muitas vezes, eles não começaram com você. Eles vêm dos seus pais, dos seus avós, de gerações que viveram em escassez, em medo, em desconfiança em relação ao dinheiro e que, sem perceber, passaram esses padrões para você através das palavras que você ouviu durante a infância, das atitudes que você viu, das crenças que foram implantadas em você antes mesmo de você ter idade para questioná-las. Frases como: dinheiro não dá em árvore, gente como a gente nunca vai ser rica, tem que sofrer para ter algo na vida, rico é ladrão, não adianta sonhar alto, isso não é para nós. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, criam correntes invisíveis. Elas não são apenas palavras, elas se tornam crenças, e crenças moldam decisões, e decisões moldam resultados. Eu vou te contar sobre o povo de Israel no deserto. Eles passaram 40 anos vagando, mesmo a terra prometida estando muito mais próxima do que isso. Por que 40 anos? Porque a geração que saiu do Egito carregava uma mentalidade de escravidão tão profunda que, mesmo depois de libertos fisicamente, eles continuavam pensando, agindo e reagindo como escravos. Eles murmuravam, duvidavam, tinham medo e queriam até voltar para o Egito, para a escravidão, porque pelo menos lá eles sabiam o que esperar. A liberdade, com toda a sua incerteza, parecia mais assustadora do que a escravidão conhecida. Eu quero que você reflita. Será que existem áreas da sua vida em que você está mais confortável com a escassez conhecida do que disposto a arriscar a abundância desconhecida? Será que, no fundo, existe um medo de prosperar? Porque prosperar significa mudança, significa responsabilidade, significa sair da zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto seja dolorosa, eu quero quebrar isso em você, agora, antes do amanhecer. Eu quero que você repita comigo, em voz alta se for possível, ou pelo menos no seu coração, com toda a convicção: eu quebro, em nome de Jesus, toda a corrente de escassez que vem de gerações passadas. Eu quebro toda palavra negativa sobre dinheiro que foi declarada sobre a minha vida. Eu declaro que eu sou filho do Deus que possui todo o ouro e toda a prata. Eu declaro que a pobreza não é a minha herança. Eu recebo agora uma nova mentalidade de abundância, fé e prosperidade. Sinta essas palavras. Não as diga apenas com a boca, mas deixe que elas toquem o seu espírito, porque palavras têm poder. No princípio, eu criei os céus e a terra através da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Se a minha palavra tem poder para criar mundos, imagine o poder que existe quando você, meu filho, minha filha, declara palavras de fé alinhadas com a minha vontade para a sua vida. Eu também quero falar sobre Eliseu e a viúva.
Essa mulher estava em uma situação desesperadora. Seu marido havia morrido. Ela tinha 2 dívidas. E o credor estava prestes a levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Ela foi até Eliseu, desesperada, e ele perguntou: "Que tens em casa?" Ela respondeu: "Nada, senão uma botija de azeite. Apenas um pouco de azeite, quase nada." Mas Eliseu disse a ela para pedir vasilhas vazias a todos os vizinhos, quantas pudesse, e depois derramar o azeite que tinha nessas vasilhas. Ela fez exatamente isso. E o pouco azeite que ela tinha começou a se multiplicar, enchendo vasilha após vasilha, até que todas as vasilhas que ela havia coletado estivessem cheias. Só então o azeite parou de fluir, exatamente quando não havia mais vasilhas vazias para receber. Eliseu então disse a ela: "Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto." Eu quero que você perceba um detalhe crucial nessa história. A multiplicação do azeite parou quando as vasilhas acabaram, não quando o azeite acabou. Em outras palavras, o limite da bênção não era a minha capacidade de provisão, que é ilimitada, mas sim a capacidade de recipiente que a mulher tinha preparado. Quantas vasilhas você tem preparado na sua vida para receber a multiplicação que eu quero fazer? Preparar vasilhas pode significar muitas coisas práticas: organizar suas finanças, criar um espaço, mesmo que pequeno, para guardar o que vier, abrir-se para novas formas de gerar renda que talvez você nunca tenha considerado, estar disposto a receber ajuda, conselhos, oportunidades, mesmo que venham de formas inesperadas. Eu não estou limitado em fazer milagres, mas eu opero através da cooperação entre o sobrenatural e a disposição humana. Eu quero que, antes desta noite terminar, você comece a se preparar, mentalmente e espiritualmente, para receber. Pegue um papel se puder e escreva: "Eu estou aberto para receber provisão de Deus através de..." E deixe em branco, sem limitar, como essa provisão vai chegar. Porque muitas vezes meus filhos limitam a minha provisão imaginando apenas uma forma específica, um aumento de salário, por exemplo, e fecham os olhos para outras formas que eu posso usar: uma restituição inesperada, uma dívida perdoada, uma oportunidade de trabalho extra, uma habilidade que você tem e nunca explorou financeiramente, um produto que você pode vender, um conhecimento que você pode compartilhar. Eu sou criativo. Eu não estou limitado a um único canal. E hoje eu quero quebrar qualquer limitação que você colocou, mesmo sem perceber, sobre como a minha provisão pode chegar até você. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero te revelar algo que muitas pessoas não entendem sobre como o reino espiritual funciona em relação ao tempo. Quando você ora, quando você pede, muitas vezes a resposta já foi dada nos céus no instante em que você orou. Mas a manifestação completa na terra leva tempo, porque existem fatores espirituais, temporais e até mesmo relacionados ao livre-arbítrio de outras pessoas que precisam se alinhar. No livro de Daniel, há um relato muito importante. Daniel orou e jejuou, buscando entendimento sobre uma visão que havia recebido. Por 3 semanas, ele continuou orando, sem receber nenhuma resposta visível. Mas então, um anjo apareceu a ele e disse algo extraordinário.
Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e te humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. E então o anjo explicou que ele havia sido enviado desde o primeiro dia, mas que houve uma resistência espiritual no caminho que precisou ser enfrentada antes que ele pudesse chegar até Daniel. Eu quero que você grave isso no seu coração. Desde o primeiro dia em que você orou pedindo provisão, pedindo uma virada financeira, pedindo ajuda, a resposta já foi enviada. Já está em movimento. Pode haver coisas acontecendo neste exato momento que estão se alinhando para chegar até você, mesmo que você ainda não veja nenhum sinal visível. Eu também quero falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Havia uma multidão de milhares de pessoas com fome em um lugar deserto, e os discípulos disseram a Jesus: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos." Era praticamente nada diante da necessidade. Mas Jesus pegou aquele pouco, ergueu os olhos ao céu, deu graças e começou a distribuir. E o pão se multiplicava nas mãos, de tal forma que todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu quero que você perceba a sequência. Primeiro, o que havia era insuficiente. Depois veio a entrega. Os discípulos entregaram o pouco que tinham. Depois veio a gratidão. Jesus deu graças antes mesmo de ver a multiplicação acontecer. E só depois disso veio a multiplicação visível. Muitas pessoas ficam esperando ver a multiplicação antes de agradecer, antes de confiar, antes de entregar o pouco que têm. Mas eu opero de forma diferente. Eu peço a entrega e a gratidão primeiro, e a multiplicação vem como resultado dessa fé em ação. Eu sei que isso pode parecer contraditório com o que você foi ensinado, ou com a forma como o mundo funciona. O mundo diz: primeiro eu vejo, depois eu acredito. Mas o reino espiritual funciona ao contrário. Primeiro você acredita, depois você vê. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então agora eu quero te fazer um convite. E se você agradecesse agora pela provisão que ainda não viu, mas que eu já liberei nos céus? E se você dissesse com fé: Pai, eu te agradeço pela porta de prosperidade que você está abrindo na minha vida, mesmo antes de eu ver os detalhes de como isso vai acontecer. Eu quero que você entenda, a gratidão antecipada não é ingenuidade, não é se enganar. É um ato de fé que alinha o seu espírito com a realidade espiritual, onde a bênção já existe, mesmo que ainda não tenha cruzado para a realidade física. Eu também quero falar sobre o tempo de Eliseu e a multiplicação do óleo, mas trazendo um detalhe diferente. A viúva não sabia exatamente quanto óleo seria necessário. Ela apenas começou a derramar, e enquanto ela derramava, com fé, a multiplicação acontecia. Se ela tivesse parado no meio, dizendo: isso não está funcionando, vou parar, a multiplicação teria parado naquele momento. Não porque eu deixaria de agir, mas porque ela teria interrompido o processo de cooperação com a fé. Eu quero te pedir, não pare no meio do processo. Mesmo que nos próximos dias você ainda não veja mudanças visíveis imediatas, continue derramando fé. Continue agindo com integridade. Continue confiando, porque a multiplicação está em andamento, mesmo quando ainda não é visível aos seus olhos. Eu também quero falar sobre Abraão. Eu prometi a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia da praia. Mas Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa promessa, e sua esposa Sara era estéril. Por 25 anos, Abraão esperou pelo cumprimento dessa promessa até que Isaque nasceu, quando Abraão já tinha 100 anos. 25 anos. Imagine quantas vezes Abraão deve ter olhado para Sara, olhado para si mesmo e pensado:
Senhor, como isso ainda vai acontecer? Estamos cada vez mais velhos, isso parece cada vez mais impossível. Mas a Bíblia diz que Abraão creu, esperando contra a esperança que se tornaria pai de muitas nações, e que ele não vacilou na promessa de Deus pela incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, esperando contra a esperança. Eu sei que talvez seja exatamente assim que você se sente agora, esperando contra todas as evidências, contra todas as probabilidades, contra todas as razões lógicas para não esperar mais. Mas eu quero te dizer, continue esperando, porque assim como eu cumpri a promessa para Abraão, mesmo depois de 25 anos, eu vou cumprir o que prometi para você. Escreva nos comentários. Eu creio mesmo quando não vejo. Minha bênção já está liberada no céu. Declare isso comigo, porque a fé que você expressa hoje está acelerando aquilo que eu já preparei. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te ensinar a reconhecer os sinais que eu costumo enviar quando uma virada está próxima, porque muitas vezes eu falo através de detalhes que parecem pequenos demais para serem notados, mas que carregam um significado profundo. O primeiro sinal é a inquietação espiritual que não tem explicação lógica. Você já sentiu recentemente uma sensação de que algo está vindo, sem conseguir explicar exatamente o que é? Uma agitação no espírito, uma expectativa, uma vontade de chorar sem motivo aparente ou até mesmo uma alegria inexplicável surgindo do nada. Isso, muitas vezes, é o meu espírito preparando o seu espírito para o que está por vir. Assim como uma mulher sente as primeiras contrações antes do parto, sinais de que a vida está prestes a vir ao mundo, o seu espírito também pode sentir contrações espirituais antes de uma manifestação. O segundo sinal são os sonhos. Eu já falei sobre como me comunico através de sonhos durante a noite. Se nos próximos dias você tiver sonhos que envolvam portas, chaves, dinheiro, casas novas, viagens ou até mesmo pessoas do seu passado que você não vê há muito tempo, preste atenção. Nem todo sonho tem significado profético, mas em tempos de transição, eu costumo intensificar a comunicação através dos sonhos. Anote os seus sonhos, ore sobre eles e peça discernimento. O terceiro sinal é o reencontro com pessoas ou situações do passado. Muitas vezes, antes de uma virada financeira, eu trago de volta pessoas, oportunidades ou situações que pareciam encerradas. Pode ser um antigo colega de trabalho que entra em contato, uma empresa onde você trabalhou anteriormente, um cliente antigo, ou até mesmo um documento, uma certidão, um processo que estava parado e que de repente é reativado. Esses reencontros não são acasos, são portas sendo reabertas. O quarto sinal é a quebra de padrões repetitivos. Se você tem vivido um ciclo, receber o salário, pagar as contas, ficar no zero, e o ciclo se repete mês após mês, sem mudança. Fique atento quando esse padrão começar a ser quebrado, mesmo que de formas pequenas. Um mês em que sobrou um pouco mais, uma conta que veio com valor menor do que o esperado, um desconto inesperado, um dinheiro que você havia esquecido e encontrou. Essas pequenas quebras no padrão são como rachaduras na parede da escassez. E rachaduras, com o tempo, se tornam aberturas. O quinto sinal são as palavras que chegam até você através de outras pessoas, de forma inesperada. Pode ser uma mensagem de um amigo que diz: "Estava pensando em você hoje." Uma pregação que parece ter sido escrita especificamente para a sua situação. Um versículo que aparece repetidamente em lugares diferentes nos mesmos dias. Ou até mesmo uma conversa aleatória que toca exatamente no assunto que você estava precisando ouvir. Eu falo através de pessoas, mesmo quando essas pessoas não sabem que estão sendo usadas por mim para te alcançar.
Eu quero que você comece a prestar atenção, nos próximos dias, a esses sinais. Não com ansiedade, não procurando obsessivamente por significados em cada detalhe, mas com um coração atento, em paz, sabendo que eu estou me comunicando de várias formas e que a virada que eu prometi está se aproximando. Eu também quero falar sobre Elias, no Monte Carmelo. Depois de 3 anos e meio de seca, Elias orou pedindo chuva. Ele enviou seu servo para olhar em direção ao mar 7 vezes, procurando por sinais de chuva. As primeiras 6 vezes, o servo voltou dizendo: não há nada. Mas na 7ª vez, ele voltou dizendo: eis uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, se levanta do mar. Apenas uma pequena nuvem, quase imperceptível. Mas Elias, reconhecendo aquele sinal pequeno, correu para avisar o rei: prepara o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E pouco tempo depois, o céu se enegreceu de nuvens e de vento e veio uma grande chuva. Eu quero que você entenda. Muitas vezes, o sinal inicial da minha provisão vai parecer pequeno, quase insignificante, do tamanho da mão de um homem. Pode ser uma quantia pequena de dinheiro que entra inesperadamente. Pode ser uma mensagem curta com uma boa notícia. Pode ser apenas um sentimento de alívio repentino. Não desprezem o pequeno sinal, porque, como aconteceu com Elias, depois daquela pequena nuvem veio uma grande chuva. E eu também quero te alertar sobre algo importante. Assim como o servo de Elias precisou olhar 7 vezes, talvez você também precise continuar olhando, continuar observando, continuar com expectativa, mesmo quando as primeiras vezes não trouxerem nada visível. Não desista na 6ª olhada, quando a 7ª pode trazer o sinal que você está esperando. Eu quero te encorajar a manter um diário de fé nos próximos dias. Anote pequenas coisas boas que acontecerem, mesmo que pareçam insignificantes. Um elogio recebido, um dinheiro encontrado, uma dor que passou, uma preocupação que diminuiu, uma ideia que surgiu. Esses pequenos registros ao longo do tempo vão te mostrar um padrão de movimento, de mudança, que talvez você não perceberia se não estivesse documentando. A virada está próxima, meu filho, minha filha. Os sinais já estão começando a aparecer, mesmo que ainda de forma sutil. Mantenha os olhos abertos, o coração atento e a fé acesa. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero falar agora sobre algo muito delicado, mas extremamente importante. A resistência interna que muitas pessoas têm, sem perceber, para receber bênçãos, especialmente bênçãos financeiras. Você já notou que algumas pessoas, quando recebem um elogio, imediatamente o desviam, dizendo: "Ah, não foi nada", ou "Qualquer um faria isso"? Existe dentro de muitas pessoas uma dificuldade profunda em simplesmente receber algo bom, sem questionar, sem se sentir indigno, sem sabotar de alguma forma. E essa mesma dinâmica pode acontecer em relação ao dinheiro e à provisão. Eu quero te perguntar algo, e com muito amor. Quando você imagina ter dinheiro suficiente, mais do que suficiente, sobrando, o que você sente? Alegria pura? Ou também sente, junto com a alegria, um pouco de medo, de culpa, ou até mesmo um pensamento como: isso não vai durar, algo vai dar errado, eu não sei administrar isso? Esses sentimentos, mesmo que sutis, são formas de resistência, e a resistência funciona como uma represa. Mesmo que eu libere um rio de provisão em direção a você, se houver uma represa de crenças limitantes no caminho, a água vai se acumular, mas não vai fluir livremente até você. Eu quero te ajudar a identificar e desmontar essas represas, uma por uma. A primeira represa comum é a crença de que dinheiro é a raiz de todo mal. Essa é uma má interpretação de um versículo que, na verdade, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si.
Dinheiro é uma ferramenta, um recurso. Ele pode ser usado para fazer o bem, alimentar os pobres, apoiar a obra do reino, cuidar da família, abençoar outros, ou pode ser usado de forma egoísta. O problema nunca esteve no dinheiro, mas no coração de quem o possui. Eu quero que você solte qualquer crença de que ter dinheiro te tornaria uma pessoa pior ou mais distante de mim. Pelo contrário, muitos dos homens que eu mais usei na Bíblia eram extremamente ricos. Abraão, Jó, Salomão, José do Egito, e isso não os afastou de mim. Na verdade, eles usaram suas riquezas para cumprir propósitos do reino. A segunda represa é a crença de que sofrer financeiramente é sinal de espiritualidade ou de humildade verdadeira. Existe uma ideia equivocada de que, quanto mais alguém sofre, mais santo ou abençoado espiritualmente essa pessoa é. Mas eu quero que você entenda, a pobreza não é virtude, a generosidade é virtude, a fidelidade é virtude, a humildade de coração, independente das circunstâncias financeiras, é virtude. Você pode ser humilde e próspero ao mesmo tempo. Na verdade, quando você é próspero e continua humilde, isso glorifica ainda mais o meu nome, porque mostra que a prosperidade não corrompeu o seu caráter. A terceira represa é o medo do julgamento dos outros. Muitas pessoas, no fundo, têm medo de prosperar porque temem o que familiares, amigos ou a comunidade vão pensar ou dizer. Vão achar que eu mudei, vão pedir dinheiro e eu não vou saber lidar. Vão ter ciúmes. Eu quero te dizer, você não pode viver pequeno para caber na expectativa pequena dos outros. Eu te criei com um propósito. E parte desse propósito pode envolver ser uma bênção financeira para muitas pessoas. Mas isso só é possível se você primeiro permitir que eu te abençoe. A quarta represa é a culpa de receber sem merecer. Eu quero ser muito direto com você sobre isso. A graça, por definição, é um favor que não é merecido. Você não ganha a minha bênção através de boas obras suficientes, assim como você não ganha a salvação através de obras. Tudo é graça. Se você está esperando se sentir merecedor antes de receber, você pode esperar para sempre, porque ninguém, por si só, é merecedor da minha graça. Mas eu escolho derramar essa graça, esse favor, sobre os meus filhos, não porque eles mereceram, mas porque eu os amo. Eu quero que você faça um exercício comigo agora. Eu quero que você imagine, com detalhes, como seria a sua vida se a porta de prosperidade que estou abrindo se manifestasse plenamente. Imagine pagando todas as suas dívidas. Imagine ter dinheiro guardado, uma reserva, segurança. Imagine poder ajudar alguém que você ama sem se sentir apertado. Imagine dormir tranquilo, sem aquele aperto no peito. Sinta essas emoções agora, como se já fossem reais. E enquanto você sente isso, eu quero que você observe. Surge alguma resistência. Algum pensamento de, isso é bom demais para ser verdade? Algum mais? Se surgir, eu quero que você simplesmente reconheça esse pensamento e diga, eu reconheço esse medo, mas eu escolho confiar em Deus mais do que no meu medo. Eu me abro para receber. Eu também quero falar sobre gratidão como uma chave para destravar a recepção. Quando você é grato pelo pouco que já tem, mesmo que pareça insuficiente, você está dizendo espiritualmente, eu confio na sua provisão e eu reconheço o que já recebi. Isso abre espaço para mais. Por outro lado, quando há reclamação constante, foco apenas no que falta. Isso, sem perceber, fecha o coração para receber, porque o coração está focado na ausência, não na presença. Eu quero que, antes de continuarmos, você faça uma lista mental ou escrita de pelo menos 5 coisas hoje pelas quais você é grato, mesmo que pareçam pequenas. Um teto sobre a cabeça, comida na mesa hoje, saúde para trabalhar, uma pessoa que te ama, a capacidade de ler ou ouvir estas palavras agora.
Esses agradecimentos abrem o canal entre o seu coração e o céu. Escreva nos comentários: eu solto toda a resistência. Eu me abro para receber a provisão de Deus. Escreva com o coração aberto, porque eu estou removendo agora qualquer represa que estava impedindo o fluxo da minha bênção em sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero falar agora sobre o que está escrito nos céus a seu respeito. Eu sei que você não pode ver, mas existe um livro, mencionado várias vezes nas Escrituras, onde estão registrados os planos, os propósitos e as bênçãos que eu separei para cada um dos meus filhos. O profeta Jeremias registrou as minhas palavras, porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz, não de mal, para te dar o fim que esperas. Eu quero que você leia essas palavras novamente, mais lentamente. Os meus pensamentos a seu respeito são de paz, não de mal. E o fim que está escrito sobre você, o seu destino, o seu propósito final, é um fim de esperança, não de desespero. Eu sei que às vezes, quando alguém está passando por uma dificuldade financeira prolongada, é fácil pensar: talvez o meu destino seja mesmo sofrer, talvez eu nasci para viver assim, lutando. Mas eu quero te dizer, com toda a certeza que existe nos céus, isso não é verdade. Isso é uma mentira que tenta te convencer a desistir antes da hora. Eu quero te contar sobre Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril, e isso, na cultura daquela época, era motivo de profunda vergonha e tristeza. Sua rival, Penina, a provocava constantemente. Ana chorava tanto que não comia. Um dia, ela foi ao templo e orou com tanta angústia, em silêncio, movendo apenas os lábios, que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Ana estava derramando sua alma diante de mim, fazendo um voto: se eu lhe desse um filho, ela o dedicaria ao meu serviço. Eu ouvi a oração de Ana, e não apenas ouvi. Eu respondi de uma forma que mudou a história de Israel, porque Samuel, o filho que nasceu daquela oração desesperada, se tornaria um dos maiores profetas que a nação já teve. O profeta que ungiu tanto Saul quanto Davi como reis. Eu quero que você entenda, a oração de Ana, feita em angústia, em uma noite de profunda dor, gerou um testemunho que impactou gerações. E eu quero que você saiba, as suas orações, feitas durante as noites difíceis, também estão gerando testemunhos. Talvez você ainda não veja o resultado completo, mas eu vejo. E eu já comecei a escrever um novo capítulo na sua história. Eu também quero falar sobre Esther. Ela era uma jovem judia, órfã, vivendo em um império estrangeiro, sem nenhum poder ou influência aparente. Mas, através de uma sequência de eventos que pareciam coincidências, um concurso de beleza, a escolha de um novo rei, a posição estratégica do seu tio Mardoqueu, Esther se tornou rainha do maior império da época. E mais tarde, usou essa posição para salvar todo o povo judeu de um genocídio planejado. Mardoqueu disse a Esther algo muito importante. E quem sabe se não foi para tal momento que chegaste a este reinado? Eu quero te perguntar algo parecido. E quem sabe se tudo o que você passou até hoje, todas as dificuldades, todas as portas fechadas, toda a espera, não foi exatamente para te posicionar, te preparar para o momento que está chegando agora. Eu quero que você visualize comigo a sua própria história sendo escrita nos céus, como um testemunho que vai inspirar outras pessoas no futuro. Imagine, dentro de alguns meses ou de um ano, você contando para alguém: eu estava completamente sem esperança, endividado, sem saber o que fazer, e então, em uma noite específica, eu senti que Deus estava me dizendo que algo ia mudar. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se transformar. Não de um dia para o outro,
mas peça por peça, até que eu olhei para trás e percebi que estava em um lugar completamente diferente. Esse testemunho ainda não foi escrito na sua vida, mas eu já comecei a escrevê-lo. Esta noite é o início desse capítulo. Eu também quero falar sobre algo que talvez você nunca tenha considerado. A sua transformação financeira não é apenas para você. Eu disse a Abraão: eu te abençoarei, e serás tu uma bênção. A bênção que eu vou trazer para a sua vida vai transbordar para outras pessoas. Talvez para os seus filhos, que vão crescer vendo um exemplo diferente do que você viveu. Talvez para alguém que você vai poder ajudar em um momento de necessidade, da mesma forma que você gostaria que alguém te ajudasse agora. Talvez para a obra do meu reino, através de generosidade que você nem imagina ser capaz de oferecer hoje, mas que se tornará natural quando a provisão chegar. Eu quero que você se veja, não apenas como alguém que precisa de uma bênção, mas como alguém que está sendo preparado para se tornar uma bênção. Isso muda a perspectiva, não é? Não se trata apenas de eu vou finalmente ter dinheiro para mim, mas eu vou finalmente ter recursos para impactar a vida de outras pessoas também, da forma que eu sempre desejei, mas nunca pude. Esta é a noite em que tudo começa a mudar. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque eu, o Senhor, escolhi este momento para agir. E os céus já estão testemunhando, já estão se movendo em direção a você. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem, e eu quero que você preste muita atenção em cada palavra, porque eu vou falar sobre o que vai acontecer a partir de agora, a partir desta noite, na sua vida. Primeiro, eu quero que você entenda que essa porta de prosperidade não é um evento único, isolado, que vai acontecer e depois desaparecer. É o início de um processo, uma sequência de portas, uma após a outra, que vão se abrindo conforme você caminha em fé. A primeira porta que se abre é sempre a porta espiritual. A renovação da sua mente, a cura das suas crenças sobre dinheiro, a restauração da sua esperança. E é exatamente isso que eu fiz através desta mensagem, hoje, na sua vida. A partir desta noite eu vou começar a trabalhar nos detalhes práticos da sua provisão. Eu quero que você esteja atento aos próximos 7 dias, porque eu costumo agir em ciclos, assim como eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. Nos próximos 7 dias, eu vou trazer de pelo menos uma das seguintes formas, um sinal claro de que esta porta está sendo aberta. Pode ser através de uma informação nova. Algo que você vai ler, ouvir ou descobrir, que vai abrir os seus olhos para uma oportunidade que você não tinha considerado antes. Pode ser através de uma pessoa, um contato, uma conversa, um encontro, que vai trazer uma proposta, uma indicação, ou até mesmo apenas um conselho que vai mudar a forma como você está lidando com suas finanças. Pode ser através de uma circunstância, algo que estava parado e que vai se mover. Um processo que vai avançar, uma resposta que estava demorando e que vai chegar. Pode ser através de um sentimento, uma paz repentina, uma clareza mental, uma motivação renovada para fazer algo que você vinha procrastinando e que vai se tornar o início de algo maior. Eu quero que você não procure por o grande milagre de forma tão específica que você acabe ignorando os pequenos sinais que eu vou enviar. Lembre-se da pequena nuvem de Elias, lembre-se do pouco azeite da viúva, lembre-se dos 5 pães. As grandes manifestações quase sempre começam pequenas. Eu também quero te dar instruções práticas, porque a fé sem ação, muitas vezes, não se move. Eu quero que nos próximos dias você faça 3 coisas. A primeira, organize o melhor que puder a sua situação financeira atual. Não estou pedindo perfeição, estou pedindo honestidade.
Sente-se, olhe para os números, para as dívidas, para os gastos, não com desespero, mas com a mentalidade de alguém que está se preparando para receber uma virada e quer estar organizado quando ela chegar. Lembre-se das vasilhas da viúva. Prepare os recipientes. A segunda, ore especificamente. Em vez de orações genéricas como Senhor, me ajuda com o dinheiro, eu quero que você seja específico. Diga, Senhor, eu preciso de valor específico para resolver situação específica. Eu confio que você vai providenciar isso, através dos meios que você escolher, dentro do tempo que você determinar. A especificidade não me limita, mas ajuda você a reconhecer a resposta quando ela chegar, e também demonstra um nível de fé e confiança mais profundo. A terceira, pratique a generosidade, mesmo no pouco. Eu sei que isso pode parecer contraintuitivo. Como vou dar se eu nem tenho o suficiente para mim? Mas o princípio espiritual da semeadura e da colheita é real. Não estou pedindo que você dê o que não tem ou que se prejudique, mas, dentro das suas possibilidades, mesmo que pequenas, semeie. Pode ser ajudando alguém com uma necessidade simples, pode ser uma oferta no seu lugar de fé, pode ser um gesto de generosidade com alguém da sua família. Cada semente plantada com um coração disposto abre espaço espiritual para uma colheita maior. Eu também quero te alertar sobre algo. Depois desta mensagem, é possível que nos próximos dias você enfrente pensamentos de dúvida ainda mais intensos. Será que isso era real ou só emoção do momento? Nada mudou ainda. Será que eu estava errado em acreditar? Esses pensamentos são normais e eu quero que você esteja preparado para eles. Quando vierem, não os trate como verdade absoluta. Trate-os como o que são, tentativas de roubar a semente de fé que foi plantada hoje, antes que ela tenha tempo de germinar. Lembre-se da parábola do semeador. A semente que cai à beira do caminho é logo devorada pelas aves. A semente que cai entre pedras nasce rápido, mas seca quando vem o sol, porque não tem raízes profundas. Eu quero que a semente plantada hoje na sua vida caia em terra boa, com raízes profundas, que resistam aos sóis das dúvidas e às aves das mentiras. Para isso, eu quero te dar uma instrução final. Volte a esta mensagem, ou a mensagens semelhantes, sempre que precisar. A fé se constrói e se fortalece através da repetição da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é um sinal de fraqueza precisar ouvir novamente. É um sinal de sabedoria, de alguém que sabe que precisa regar a semente que plantou. Eu também quero falar sobre o tempo. Eu sei que você quer uma data exata. Quando, Senhor? Em quantos dias, semanas, meses? Eu não vou te dar um número específico, não porque eu não saiba, mas porque eu não quero que você fique contando dias com ansiedade, perdendo a paz que eu quero te dar exatamente agora. O que eu quero te dizer é isto: o processo já começou. Esta noite marca o início. E a partir de agora, cada dia que passa não é mais um dia de espera sem sentido. É mais um dia mais próximo da manifestação completa. Eu quero que você imagine o nascer do sol depois desta noite. Assim como o sol nasce, sem falhar, todos os dias, mesmo quando as nuvens escondem sua luz durante a noite, a minha fidelidade para com você também não falha. A noite mais escura sempre precede o amanhecer mais brilhante. E esta noite é a noite que precede a sua nova manhã. A partir de hoje, eu vou começar a remover obstáculos que estavam no seu caminho, mesmo que você não veja exatamente como ou quando. Eu vou começar a preparar pessoas, recursos e circunstâncias. Eu vou começar a curar feridas internas que estavam te impedindo de receber. Eu vou começar a abrir, uma a uma,
as portas que levam à sua provisão completa. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, antes de encerrarmos esta jornada juntos hoje, eu quero fazer uma última oração sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Pai Celestial, eu coloco em suas mãos cada pessoa que está aqui agora, ouvindo estas palavras. Eu sei o nome de cada uma. Eu conheço cada luta, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada em silêncio. Eu peço que, a partir desta noite, comece a se manifestar na vida de cada um deles a porta de prosperidade que foi prometida. Que dívidas sejam pagas, que oportunidades surjam, que a paz substitua a ansiedade, que a esperança substitua o desespero, que cada represa de medo, de culpa, de crenças limitantes seja quebrada e que o rio da provisão comece a fluir livremente. Eu declaro, sobre cada um que está aqui agora, uma nova temporada. Uma temporada de colheita depois de tantas temporadas de plantio em lágrimas. Eu declaro que assim como José saiu da prisão para o palácio em um único dia, assim como o azeite da viúva se multiplicou até encher cada vasilha, assim como os 5 pães alimentaram milhares, a sua provisão também vai se multiplicar de formas que vão surpreender você. Eu sei que esta mensagem chega ao fim, mas o trabalho que eu comecei na sua vida hoje não termina aqui. Continua esta noite enquanto você dorme. Continua nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu quero que você carregue com você esta certeza. Você não está mais sozinho nessa caminhada. Eu estou com você, eu sempre estive e eu sempre estarei. Antes de você ir, eu quero te pedir 3 coisas, com todo o meu amor de pai. Primeiro, se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que estas palavras eram para você, deixe o seu like agora. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir que eu não as esqueci, que eu estou trabalhando, que a virada delas também está próxima. Segundo, eu quero que você compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Pode ser em um grupo de família no WhatsApp. Pode ser para um amigo específico que você sabe que está passando por dificuldades financeiras agora. Talvez você seja exatamente a pessoa que eu vou usar para levar esperança até alguém que está numa noite ainda mais difícil do que a sua. E terceiro, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, eu te convido a se inscrever e a ativar o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para falar com você, muitas outras mensagens, muitas outras palavras de direção, de conforto e de fé, que vão continuar te fortalecendo nessa caminhada. E antes de você sair, há um próximo vídeo aparecendo na sua tela agora, que eu também preparei especialmente para este momento da sua vida. Não é coincidência que ele esteja aí. Assista, porque eu tenho mais para te dizer. Vá em paz, meu querido filho, minha querida filha. A porta está se abrindo. A sua nova manhã está chegando. E eu estarei com você em cada passo do caminho.